Olá colega, bem-vindo, bem-vinda aqui a este espaço. Se chegaste até aqui é porque na mensagem que chegou até ti houve algo que chamou a atenção e eu agradeço a tua presença. Nos próximos minutos vou tentar trazer-te aqui alguns conceitos que eu acho que são importantes para que possamos olhar para a inteligência artificial de uma forma diferente. Sem aquela perspectiva do mostrengo, sem a perspectiva de que é tudo um pouco positivo e com algumas indicações, algumas orientações para aquilo que poderá ser uma utilização com intenção pedagógica e que pode ser útil para o professor e para os seus alunos. É esse desafio que eu vos trago aqui e sabemos desde há uns anos a esta parte que fala-se muito de que a IA vai mudar um pouco tudo isto na educação, que é perigosa, que os alunos só vão copiar e que se calhar eu não tenho tempo para aprender e que se calhar isto não é útil e que se calhar quem está a utilizar isto não está a fazer da forma correta. Pronto, uma série de questões. Eu sei daquilo que é a minha experiência em termos de formação que nas escolas há de tudo um pouco, há professores que já estão na vanguarda, há outros que não querem utilizar de maneira nenhuma, portanto são totalmente contra, e há outros que vão experimentando e depois têm poucos resultados, e é aqui que eu acho que a maioria dos professores está, é na experimentação pouco orientada e com resultados que são fraquinhos. Então, a questão do tempo que é associado a qualquer professor ou qualquer formador é uma realidade. Portanto, parece que não temos tempo para nada, parece que tudo passa a correr e que temos sempre mais coisas para fazer. Então, na perspectiva daquilo que é uma das funcionalidades expectáveis com a inteligência artificial, a produtividade, eu vou tentar ajudar-vos a entender essa parte, porque se ficarem à espera, saibam, e temos quase todos essa certeza, que os alunos não ficam à espera e já estão a utilizar. Provavelmente e maioritariamente estão a utilizar da forma errada, com o sentido da batota e pouco sentido para aquilo que é a aprendizagem. Então, e nós sabemos que as percentagens de utilização estão a crescer, de acordo com as orientações e estudos da OCDE, da União Europeia. Os alunos estão a utilizar bastante e a grande maioria está a utilizá-la para fazer o trabalho por si. Portanto, este é o cenário mais habitual nas escolas e é com este objetivo de tentar orientar, de tentar ajudar, que eu vou tentar trazer-vos aqui um conteúdo que possa ser útil no vosso dia-a-dia. Uma das questões principais que está associada à carreira do professor e do formador tem a ver com este cansaço extremo e com alguns equívocos que estão associados também a este cansaço que é muito habitual. O primeiro é de que a produtividade é diferente de trabalhar mais. Ou seja, trabalhar mais horas não significa de todo fazer melhor. E com muitos professores que eu me cruzo, a tentativa de conseguir cumprir trabalho é fazer mais e mais. E isto é errado. As tecnologias, tudo o que são metodologias associadas à produtividade, falam que há coisas muito mais importantes para a produtividade do que as horas de trabalho. Aliás, é contraproducente trabalhar muito porque o resultado e a produtividade vão baixar. Então isto é um erro que muitos são os profissionais da área da educação estão constantemente a cometer. Depois, a produtividade é diferente de fazer tudo, porque tendencialmente nós queremos fazer tudo, queremos atingir a perfeição. Agora, priorizar, criar listas prioritárias daquilo que é mais importante, daquilo que é urgente, daquilo que é o que realmente importa, se calhar nem todos fazem e se calhar perde-se muito tempo em coisas que se calhar não são assim tão importantes. E também, produzir será relacionado com esta redução da carga de trabalho inútil. Aquelas tarefas que não servem para quase nada, aquelas que nos queixamos constantemente, sobrando a partir daqui, nesta questão daquilo que é o trabalho do professor, mais tempo para o que é realmente importante, que é aquele trabalho de ensino, de compreensão dos alunos, de trabalho com estes alunos, de ajuda e auxílio e também para descansar. Portanto, isto é que é o mais importante, efetivamente. Mas, muitas vezes, isto não é o que está a acontecer porque a grande maioria está a trabalhar demasiado. E este trabalhar demasiado desgasta. E há muitas pessoas, e nos contactos com a escola sentimos isto claramente, que há muitas pessoas extremamente cansadas. E aqui voltamos aos erros. Trabalhar mais horas, os dias são cada vez mais longos e parece que a pressão se mantém. Portanto, parece que fazemos cada vez mais, mas que a pressão é cada vez maior. Portanto, parece que não tem fim. E este trabalho constante leva, naturalmente, a que as pessoas tenham menos energia e estejam em cansaço físico e mental muito habitualmente. E isto não é nada bom para aquilo que é a função do professor.
E os problemas, esses continuam, apesar de toda esta dedicação, do número de horas que nós entregamos àquele que é o nosso trabalho, os problemas são os mesmos ou ainda mais. E isto não é nada correto em relação àquilo que será uma forma de estar no trabalho tranquilamente e com objetivos claros de sucesso e de bem-estar. E isto leva-nos a que cada vez o esforço que cada um despende é maior. As pessoas estão exaustas, cansadas. Este esforço que já está na escola é algo que já existe desde sempre e, portanto, não podemos querer dar mais, não podemos querer mais esforço, porque isso é muito mau, até porque a grande maioria das pessoas já está a dar o máximo. E dar mais do que o máximo leva a rupturas, como é óbvio. O que se vai notando muito é que falta apoio. As horas, elas não faltam porque elas são limitadas. Agora, o apoio, o suporte, o trabalho de equipa, a compreensão das lideranças, o apoio das lideranças, o trabalho na saúde mental e naquilo que é a produtividade na escola, isto é algo que falta efetivamente. E muitas vezes também a alguns professores falta método, porque é importante ter esta noção clara de que trabalhar melhor não é trabalhar mais. Trabalhar melhor é olhar para as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para podermos otimizar tudo aquilo que nós fazemos. Isto é um grande desafio que nós temos aqui e eu acho, daquilo que é a minha experiência, e não será uma informação genérica, de que a maior parte das pessoas que está em cansaço extremo está cada vez com menos método e precisa desse apoio, precisa dessa ajuda. E aquilo que nós podemos questionar, e é um ponto de partida, é que nós temos neste momento aqui uma tecnologia que é disruptiva, é talvez uma das tecnologias, das inovações, das invenções mais marcantes e mais disruptiva, que se calhar pode ter algo que seja útil para o trabalho do professor. Apesar de muito se falar sobre estas questões relacionadas com a inteligência artificial e a substituição da inteligência artificial por tudo aquilo que nós fazemos, eu tenho uma perspectiva ligeiramente diferente e que acho que pode ser útil se nós a entendermos para que possamos rentabilizar ferramentas que estão a ser utilizadas um pouco por toda a parte no mercado de trabalho. E em relação à inteligência artificial também há aqui alguns equívocos. Portanto, eu tenho esta primeira introdução com alguns dos equívocos. A maior parte das pessoas que eu vou conhecendo a informação e quando as deixo em liberdade, elas, a primeira coisa que fazem é vão para uma ferramenta para fazer qualquer coisa. Portanto, não pensam naquilo que é o problema a resolver ou a necessidade no momento, abrem uma ferramenta e começam a trabalhar pela ferramenta. E isto é errado. E também, normalmente, vão com alguma falta de objetivo. Entram para tentar fazer qualquer coisa, mas depois não sabem muito bem usar, nem como rentabilizar, nem como ter melhores resultados. E isto porque não há muita orientação muitas vezes para estes colegas, vão experimentando sozinhos, de forma muito aleatória, sem qualquer tipo de direção, sem estratégia, sem método, sem ferramentas que o ajudem a ter melhores resultados. E este é um cenário muito habitual na escola, principalmente quando eu estou nas escolas, porque nas formações online, nos eventos online, normalmente costumam estar pessoas que já estão mais ou menos informadas e que querem melhorar os seus conhecimentos e competências. Mas há muitas pessoas que não veem estes eventos online. E mesmo na formação, que ela é limitada, também há muitas pessoas que não estão a dar estes passos. E muitas vezes, se calhar, a formação também não é a melhor. Então, com este cenário de pouca orientação, normalmente os resultados são mais fracos. E, por vezes, as pessoas não percebem porquê e, se calhar, culpam muito aquilo que são as ferramentas. Ou seja, a ferramenta é culpada porque dá erros, porque tem alucinações, porque não está ainda muito correta naquilo que é o trabalho e para a escola isto não serve. Então, se calhar, falta é alguma técnica na comunicação. Falta é a noção de algumas técnicas que podem ajudar a validar melhor a qualidade do conteúdo. E isto é o que falta muitas vezes aos professores. E se falta aos professores, também falta muito aos alunos. Então é importante que o professor consiga ter este conhecimento, porque caso contrário, a frustração é muito rápida e o abandono é quase imediato. Porquê? Porque as pessoas tentam encontrar aqui uma ferramenta que possa ser uma ajuda para poupar tempo, para melhorar a qualidade. O que lhes acontece é que chegam à ferramenta e vão gastar muito tempo e no fim não têm nada de jeito. E muitos comentam que se eu tivesse feito isto sozinho tinha sido muito mais rápido. Então isto é
desinformação, é falta de formação e é desconhecimento daquilo que são as ferramentas e como é que elas podem ser utilizadas da forma correta. Estas ferramentas de inteligência artificial trazem-nos muitas possibilidades para a poupança de tempo e sabemos que o tempo voa e sabemos que podemos otimizar o nosso tempo com este tipo de ferramentas. Agora, uma boa parte das pessoas não sabe. O desafio não é a substituição do professor, o desafio é essencialmente a integração desta ferramenta como um acrescento de trabalho, de estrutura de trabalho, de método de trabalho, de forma de trabalho que o professor pode ter. E temos sempre aqui duas visões. Uma que é a visão do profissional professor adulto e depois temos a visão do aluno. E trabalhar a inteligência artificial com os alunos não é exatamente a mesma coisa que trabalhá-la enquanto profissionais, professores que somos adultos e que já temos um percurso formativo. O jovem, a criança, necessita ainda desenvolver muitas competências e entregar na IA essa produção de conhecimento é, se calhar, o maior erro de todos. Portanto, o desafio é integrar e integrar de forma construtiva e positiva. No nosso dia-a-dia, naquilo que nós vamos fazendo, do mais simples ao mais complexo, temos algumas áreas da inteligência artificial e uma boa parte das pessoas que começa a utilizar começa apenas pelo mais simples, utilizando apenas e somente o chatbot e utilizando-o de forma pontual e com a técnica mais simples que é a da conversação natural. E aqui pode ter alguma ajuda na escrita, nas ideias, nos e-mails, em determinadas questões para resolver, para criar coisas. Portanto, este chatbot pode ser utilizado e muitas vezes é utilizado assim, é um uso pontual. Depois temos também a parte da utilização na criatividade. Como é que a inteligência artificial nos pode ajudar a produzir conteúdos e recursos mais criativos e mais multimédia e mais interativos. Então a inteligência artificial pode ajudar ao nível das imagens, do som, dos vídeos, do storytelling, das animações. Isto é possível utilizando a IA. Se há muitos professores que utilizam esta parte, os que utilizam esta são muito menos. E depois temos a área de aprendizagem. Portanto, cada vez que eu quero aprender qualquer coisa de uma forma orientada, adaptada àquilo que é o meu ponto de situação, eu posso utilizar ferramentas para estudar. E facilmente eu cruzo fontes, crio mapas mentais muito rapidamente, posso ter aprendizagens sobre novos temas com indicações e tutorias muito orientadas, posso trabalhar com legislação de uma forma muito fácil, estudar, analisar é mais simples porque o acesso à informação é muito rápido. Depois temos a área dos assistentes e dentro desta área a ideia será que quando existem tarefas que são repetitivas e que eu vou fazer várias vezes ao longo do tempo, então em vez de utilizar apenas e somente o chatbot, eu posso utilizar os assistentes. E os assistentes estão preparados para que de uma forma automática e rápida possa produzir coisas, para criar contratos de trabalho, contratos diversos ao longo, quando eu quero redigir este tipo de contratos, quando eu quero planificar, estes contratos também ao nível dos cursos profissionais, por exemplo, quando queremos trabalhar na área das contratualizações com empresas, dos protocolos, etc., nas planificações, na redação de relatórios, na criação de fichas de trabalho. Portanto, aqui posso ter, em vez de utilizar o chatbot mais simples, eu posso ter assistentes. E estes assistentes aceleram. São especialistas que vão acelerar o trabalho. E por último, os agentes. E estes são mais complexos e neste caso aqui, quando nós preparamos e programamos várias tarefas e ao simples pedido do utilizador, ele vai automatizar uma série de coisas de uma forma extremamente rápida, de uma forma autónoma e sem a participação da nossa parte. Portanto, é uma espécie de empregado virtual. Eu creio que pelo menos os primeiros 4 serão muito interessantes de trabalhar por parte dos professores. O quinto, em alguns casos, poderá ser trabalhado. É óbvio que muitas são as pessoas que não sabem, não conhecem, não fazem ideia daquilo que eu estou aqui a falar, porque são temáticas que não são abordadas habitualmente. Então, o grande desafio, o meu desafio enquanto formador é um pouco este. Todas estas tarefas levam-nos para a área da poupança de tempo. Deixem-me só aqui colocar aqui o ecrã em tamanho maior. Ou seja, isto significa que para várias tarefas que nós vamos realizando no dia-a-dia, a inteligência artificial tem a capacidade de poupar tempo. Isto aqui é um comparativo. Uma tarefa descrita que habitualmente, em termos humanos, demora 80 minutos, pode ser feita em 25.
já na totalidade. Uma de 76 pode, de aprendizagem ativa, uma atividade de aprendizagem que dure 76 minutos, aproximadamente, poderá ser feita em 26 com a inteligência artificial. Então, a poupança de tempo nas tarefas que são realizadas pelas pessoas, e neste caso aqui pelos professores, podem ser uma mais-valia tremenda para aquilo que é o nosso dia-a-dia. Há uma poupança clara de tempo se as ferramentas forem utilizadas da melhor forma e se forem utilizadas com ética, com responsabilidade, com compromisso. E essa é a vertente humana. Portanto, nós só utilizamos de forma errada se o humano decidir utilizá-la de forma errada. Não é a tecnologia que nos obriga a fazê-lo. Somos nós que tomamos essa decisão. Então, para que tudo funcione melhor, e começando e voltando aqui um pouco atrás, o maior segredo é nós termos como ponto de partida aquilo que queremos resolver, o nosso problema, a nossa necessidade, para depois escolher ferramentas. Isto porque existem inúmeras ferramentas de inteligência artificial e essas muitas ferramentas são, na maior parte, desconhecidas das pessoas, porque as pessoas utilizam o ChatGPT, ou utilizam o Gemini, ou utilizam o Copilot, porque nas escolas está a Microsoft. Então vão para uma ferramenta que é um chatbot. E essa ferramenta não faz tudo. É uma ferramenta que tem limitações, porque há ferramentas que fazem coisas diferentes. Então o que acontece muitas vezes com estas pessoas é que estão a tentar fazer coisas com a ferramenta errada e o resultado nunca aparece. E isto causa a tal frustração e as pessoas não se sentem confortáveis com essa frustração porque vão culpar a tecnologia porque não funciona. E este é um erro comum. Quando falamos de poupança de tempo, estamos a falar daquilo que é um dos grandes objetivos da inteligência artificial nos mais diversos mercados de trabalho. Portanto, na área da educação também é esse o grande desafio, principalmente naquilo que é o ponto de vista que eu trago aqui hoje, que é o do professor. Se nós queremos realmente poupar tempo, ganhar tempo, otimizar o nosso tempo, rentabilizar o nosso tempo, então temos ferramentas de inteligência artificial que podem ajudar nesse sentido. Da mesma forma que se nós estamos cansados, se nós não temos já a energia suficiente, provavelmente a qualidade do que fazemos vai diminuir. Então a inteligência artificial também pode ser uma mais-valia para além de poupar tempo, melhorar a qualidade daquilo que nós fazemos. Este é um dos grandes desafios que está aqui em cima. Agora, como utilizar tudo isto é que é o grande desafio. E esse muitos não conhecem, muitos nunca testaram e sempre ficaram pela rama com os resultados na ferramenta mais fraquinha, que é a ferramenta que utilizam às vezes sem sequer ter registro, e não compreender que nas versões gratuitas tem que haver uma melhoria na comunicação para que o resultado seja melhor. E isto é desconhecimento, e este desconhecimento é aquilo que eu tenho feito para vos ajudar, para ajudar muitos professores. Então, muito rapidamente, para perceberem quem é que está convosco, o meu nome é Luís Varela, estou dentro da área da informática, portanto eu comecei por fazer um bacharelato na área da engenharia informática, mas muito cedo comecei a dar formação e percebi que a área do ensino era a área que me cativava mais. Então, licenciei-me na área da educação, depois de fazer a profissionalização em serviço, e especializei-me na área das bibliotecas escolares para poder ser também professor bibliotecário. E esta ligação entre a informática pura e o professor bibliotecário e as bibliotecas, com muita formação em tecnologia educativa, levou-me a perceber muito daquilo que são as vantagens na utilização correta e pedagógica das ferramentas educativas. E por isso eu especializei-me na área da tecnologia educativa, também na área de marketing digital, e fui ajudando ao longo dos anos muitos professores. Foram mais de 25 anos na escola, sou professor de informática bibliotecário, neste momento eu estou na formação de formadores e de professores exclusivamente dentro desta área da tecnologia educativa e muito com a inteligência artificial. Eu sou autor de um blog de tecnologia educativa, educatec.pt, e para além disso tenho uma academia online de formação informal de professores, que é a Academia Digital TechFlix, e onde eu tenho vários cursos para professores, vários cursos que ajudam professores a dar passos consistentes naquilo que é a utilização deste tipo de ferramentas. Então, comigo eu vou tentar ajudar-vos a criar aqui alguns desafios ou superar alguns desafios para poderem aprender, para poderem dominar. Porque a grande maioria queixa-se de falta de tempo para explorar, desconhece as potencialidades da inteligência artificial, tem dificuldade na integração com os alunos, tem falta de confiança na utilização correta deste tipo de ferramentas e existe pouca formação de qualidade. Os centros de formação estão com dificuldade de ter bons formadores a trabalhar com os professores para poder potenciar esta utilização correta da inteligência artificial. Então, o meu grande desígnio, o meu grande desafio é tentar ajudar ao máximo
os professores que querem ter essa ajuda, que querem superar estes desafios e que querem ser uma referência na escola na utilização. Isto já está a acontecer com muitos professores com os quais eu tenho trabalhado em formação, felizmente são muitos, e que de alguma forma têm conseguido criar condições para utilizarem de forma correta a inteligência artificial. Problemas que nós temos no dia-a-dia e que se calhar muitos não olham. Aquela componente mais burocrática que tem um peso tremendo naquilo que é o trabalho dos professores e que muitas vezes é invisível e que para muitos é mesmo invisível e que é sempre fora do horário escolar. Portanto, todas as semanas, durante todo o ano, são muitas horas que o professor vai gastar, porque às vezes temos que utilizar este termo, em trabalho que é um trabalho repetitivo, muitas vezes igual e que exige muita dedicação e muitas horas de entrega. Agora, com a inteligência artificial e daquilo que tem sido a experiência com os colegas, é possível recuperar 4 a 6 horas por semana sem ser especialista. Portanto, isto às vezes faz confusão a alguns colegas, é que isto é preciso ter muitos conhecimentos técnicos. Eu diria que terá que ter algumas competências básicas nas tecnologias, portanto, as criações de conta, a utilização, os downloads, os uploads, todos esses conceitos que são competências relativamente básicas são necessárias e obrigatórias para poder trabalhar com este tipo de ferramentas. E depois a questão da gratuitidade. Há muitas ferramentas que são gratuitas ou freemium, ou seja, que têm uma versão gratuita disponibilizada e depois tem uma versão que é paga, mas mesmo com as ferramentas gratuitas que existem no mercado e que eu já fiz uma seleção de um kit de ferramentas que será o mais importante para os colegas, é totalmente possível recuperar muito tempo com este tipo de ferramentas e com este tipo de tecnologia. E essa recuperação, a partir do momento em que se entende a lógica de funcionamento, começa logo nas primeiras semanas, na primeira semana em que começa a utilizar. Começa-se logo a sentir que é muito rápido utilizar. E como nós, quando falamos em tempo, estamos a falar em dinheiro, portanto, tempo é dinheiro, o que é que cada um poderá pensar para além daquilo que são as 4 a 6 horas por semana livres em tempo? É que estas horas são dinheiro. Imaginem que o vosso valor hora é 10 euros e cada hora vale esses 10 euros, portanto, numa semana, aqui em média de 5 horas, que poderá ser muito mais, são 50 euros que nós ganhamos em tempo. E ao fim do mês, são 200 euros que ganhamos em tempo em termos de horas. Portanto, 20 horas é, se calhar, metade de uma semana de trabalho, quando poderá ser até muito mais se os automatismos forem maiores. Portanto, isto significa que se o professor for disciplinado, se conseguir ter autonomia para construir determinado tipo de ferramentas, pode ganhar tempo e esse tempo é dinheiro e pode ganhar dinheiro. E por isso mesmo, de algum tempo a esta parte, já trabalhei com um conjunto de percursos na área da inteligência artificial. Durante 2024 e 2025 eu trabalhei dentro de um percurso sobre a inteligência artificial para professores que teve um percurso de 6 turmas e neste momento totalmente reformulado eu estou a trazer aqui um novo percurso, se calhar muito mais completo, mais atualizado, ao qual eu atribuí este nome de professores insubstituíveis, porque efetivamente esse é o desafio. Não é que a IA nos substitua, é que nós possamos ser insubstituíveis porque estamos a utilizar da melhor forma este tipo de ferramentas, porque estamos na vanguarda da sua utilização. Então, neste percurso, que eu dividi aqui em 5 momentos, eu tenho a possibilidade de podermos trabalhar aqui em sequência para que comecemos a partir daquilo que é a desmistificação do conceito, passando por trabalhar com a recuperação de tempo, como é que nós podemos implementar estratégias para recuperar algum tempo, como é que depois podemos levar isso, depois de otimizar a utilização por parte do professor, como é que nós podemos levar isso para dentro da sala de aula para que com os alunos possamos trabalhar aqui a utilização ética. E depois temos aqui a parte do professor criador com múltiplos recursos, múltiplas possibilidades, onde nós vamos dar asas à criatividade para que possamos ter aqui um professor criador efetivamente. Isto levando àquilo que será o professor como referência na escola, sendo um utilizador que é coerente, que é consistente e que está a fazê-lo de uma forma eticamente correta e que está também a conseguir ajudar os seus alunos a serem melhores na sua utilização. Portanto, criando aqui uma forma diferente de abordar esta tecnologia disruptiva que é a inteligência artificial. Portanto, esta escadinha de percurso é aquilo que se está proposto neste
curso de inteligência artificial. Na base, vamos trabalhar os fundamentos da inteligência artificial, vamos trabalhar muito com os prompts que realmente funcionam, otimizando ao máximo estes prompts, a criar recursos com a inteligência artificial, a trabalhar a inteligência artificial na sala de aula, com a integração em metodologias de trabalho em planos de aulas, avaliar e organizar informações da avaliação com a inteligência artificial e também começar a dar aqui os primeiros passos em relação à utilização de assistentes e automação com a inteligência artificial. Então, este é o kit essencial para que qualquer pessoa que não conhece quase nada faça um percurso de aprendizagens para ser muito consistente naquilo que vai fazer e a trabalhar melhor com a inteligência artificial. Portanto, é o básico, o essencial, o mais importante. Portanto, em vez de se perder tempo ou muito tempo à procura de informações na internet, com este tipo de percurso, nós podemos ter aqui uma vantagem que será a utilização muito mais otimizada daquilo que são ferramentas que nos podem ajudar. Então eu, muito rapidamente, vou tentar ajudar-vos aqui ao vivo na gravação, para tentar colocar-vos aqui, deixem-me só colocar assim, deixem-me só aqui agora voltar para outro local, só para pegar aqui num pequeno exemplo e tentar mostrar-vos. Deixa-me só trazer isto para aqui. Ok? Então vamos com o seguinte exemplo. Se eu quiser criar um prompt para um plano de aula, a grande maioria dos utilizadores faz a utilização da conversação natural e pede para criar um plano de aula sobre os descabimentos para uma turma de 5º ano em Portugal. É óbvio que eu podia dar agora aqui mais informações, mas posso também interagir com a inteligência artificial ao género da conversação natural. Então, se eu fizer isto, é óbvio que a inteligência artificial me vai dar sempre qualquer coisa. Portanto, ele vai dar um plano de aula associado a este tipo de ferramenta. Ou seja, os dados gerais, os objetivos, os materiais necessários, a estrutura da aula, que é já muito, se calhar muito adaptada àquilo que ele conhece um pouco sobre mim, mas já está aqui a dar uma série de informações. Agora, será que esta aula é a aula mais correta ou é a aula mais adaptada àquilo que eu quero? Então, a partir daí, ele começa-me a fazer perguntas. Então, a conversação natural faz com que eu comece a fazer aqui um desvio sobre aquilo que eu estou a querer fazer. Então, criar planos de aula ou qualquer outra tarefa utilizando esta funcionalidade dá resultados, dá sempre resultados. No entanto, aquilo que vos posso dizer é que antes de fazer isto, eu posso dar ou entregar à inteligência artificial logo todas as informações. Então, se eu tiver um prompt organizado, um prompt que é a forma como eu comunico com a IA, facilmente eu vou ter uma resposta muito melhor. Então, reparem, em vez de eu ter apenas e exclusivamente aquela pergunta ou aquele pedido, aquele prompt, eu vou atribuir aqui o papel à IA. Vou dizer que é um professor especialista em História e Geografia de Portugal no 2º ciclo, com forte experiência em metodologias ativas, diferenciação pedagógica e divulgação inclusiva, ou seja, estou a atribuir um papel à IA. Então, reparem, eu tenho aqui uma série de informações para quem é a IA, qual é o pedido que eu quero, qual é o contexto da turma. Tem aqui várias informações sobre o contexto da turma. Neste caso aqui, 2 alunos estrangeiros do Azerbaijão e das Honduras com compreensão limitada da língua portuguesa, 3 alunos com dislexia, 1 aluno com espectro do autismo, restante turma com níveis médios de aprendizagem. O que é que eu tenho em condições? Portanto, estou a dar aqui o meu contexto. Os objetivos da aprendizagem, de acordo com as aprendizagens essenciais, qual é a abordagem pedagógica que vamos querer aqui utilizar, qual é o formato do plano de aula que eu realmente quero, qual é o conjunto de requisitos obrigatórios, estratégias. Temos aqui uma série de como é que é feita a avaliação, qual é o tom da resposta, quais são as limitações, ou seja, o que é que eu não quero neste plano de aula. Então, quando eu fizer isto, eu pego nesta informação e vou obter um plano de aula totalmente estruturado e adaptado àquilo que eu quero. E criando até algumas destas informações em modo de tabela, que eu depois posso levar para o Excel ou para o Google Sheets e trabalhar da forma que eu quiser. Então, este tipo de prompt que eu aqui vos mostrei é uma coisa mais complexa, mais elaborada, que a grande maioria dos professores não está a utilizar. Então, os resultados deste pedido são infinitamente melhores do que aquilo que será um pedido simples. E o que acontece é que a maior parte das pessoas está a utilizar pedidos simples, está a comunicar de uma forma natural com a inteligência artificial. E isso leva-nos a que o resultado não seja exatamente aquilo que nós queremos. E ficamos descontentes. E depois temos que pedir, e depois temos que alterar, e depois temos que melhorar. E levamos muito tempo. Ou seja,
com todas estas informações que eu aqui vos dei, se eu tiver este prompt, este modelo de prompt preparado, basta-me integrar aquilo que eu quero e eu acredito que 5 minutos será o suficiente para ter um plano de aula todo estruturado. Agora, isto não é feito de forma automática. Eu tenho que investir um pouco na estruturação e para isso é preciso saber técnica e a grande maioria das pessoas não conhece esse tipo de técnicas e vai trabalhando pela rama. E se os professores fazem isso, os alunos ainda fazem mais. E isto leva-me a crer que uma boa parte das ações de formação, das oficinas, dos cursos que eu trabalho com os professores, muitos dos professores saem de lá completamente com uma ideia completamente diferente daquilo que realmente a inteligência artificial nos traz. E depois ainda podemos fazer outros brilharetes, deixem-me só mostrar aqui, e com as ferramentas mais atuais isto é cada vez mais fácil, ou seja, como é que eu posso criar um plano de aula em formato visualmente mais agradável. Então reparem, com ilustrações, com estrutura em tabela, onde estão os objetivos de aprendizagem, caracterização da turma, estratégias, informações gerais, adaptações específicas. Então eu tenho aqui uma ficha técnica da aula, onde concentra, através de uma imagem, o mais importante desta aula. Portanto, fazer isto não é, de todo, muito habitual para a maior parte dos professores, porque fica-se pelo mais simples. Então isto são estratégias interessantes. Há aqui várias diferenças entre aquilo que é um prompt simples, que ao nível da clareza do pedido, da adequação do contexto, da estrutura da resposta, das questões relacionadas com a diferenciação e inclusão, com a qualidade das atividades, com a aplicabilidade imediata, o tempo de preparação, o valor pedagógico do plano, a qualidade da resposta. Portanto, o prompt simples ou com conversação é muito menos positivo do que aquilo que é um prompt com uma técnica que é muito mais elaborado. Isto é apenas um pouco daquilo que será o percurso, portanto é apenas uma ideia de uma pequena coisa que nós vamos trabalhar aqui na recuperação de tempo e onde eu vou entregar alguns recursos, algumas informações, alguns exemplos já preparados para que vocês possam utilizar. Portanto é este o desafio que eu lanço aos professores que estão por aqui e se chegaram até aqui com certeza terão algum interesse em fazer parte deste grupo. Eu vou entregar, e as informações estão aqui por esta página, ao longo deste ano vou entregar assistentes já preparados, já treinados, já validados para planificação, para avaliação, criação de matrizes e de rúbricas e ajuda naquilo que é o dar feedback ao trabalho, o comunicador para e-mails para pais e encarregados de educação, assistentes de inclusão para poder ajudar a criar adaptações mais rapidamente, como criar prompts como este que eu vos mostrei aqui através de um assistente, dando as indicações e as respostas que a IA vai pedir. Trabalhar também aqui a parte da gamificação, como é que nós podemos criar atividades gamificadas de uma forma mais simples, sendo que não temos muitas vezes formação para o fazer. Portanto, estes assistentes irão ajudar a desenvolver trabalho muito mais rapidamente. Muito bem, para concluir este percurso, este curso do Professor Insubstituível, vai ter um espaço onde vocês vão ter acesso aos vários conteúdos, que começará por ser um conjunto de aulas que estão gravadas, criando aqui muita autonomia para cada um dos que está inscrito e poderá frequentar às horas que bem entender. E para além disso teremos 2 sessões ao vivo para esclarecimento de dúvidas todos os meses, para colocação de questões, lançar desafios, resolver problemas e fazermos coisas em conjunto. Portanto vamos ter todos os meses 2 aulas ao vivo, 2 sessões ao vivo via Zoom. Temos um conjunto de prompts preparados para ter alguns espaços que são preenchidos por cada professor e a partir dali tudo vai acontecer porque faz-se magia com estes prompts mais elaborados. Vou trazer vários convidados ao longo do ano de várias áreas disciplinares, de vários ciclos, para partilharem um pouco das suas experiências, aquilo que estão a fazer, o que fazem melhor e que fazem com os alunos de alguma forma mais dinâmica, mais ativa, com a inteligência artificial. Os 6 assistentes GPT que eu vos vou trazer ao longo do ano, prontos a utilizar no vosso dia-a-dia. Ter acesso a uma comunidade privada de professores e formadores que depois, através de contactos diversos, poderão interagir e, quem sabe, criar algumas iniciativas em conjunto. E depois terei um certificado de participação que, apesar de não ser acreditado, pode ser utilizado ao nível da avaliação dos professores como formação autónoma. Isto é o percurso que eu vos proponho. Portanto, aqui dentro deste espaço encontrarão as informações necessárias para que, depois de tudo isto, nós consigamos entender realmente que o que está aqui em causa não é a substituição do professor pela IA, é que nós possamos ser um pouco mais competentes, um pouco mais profícuos na utilização de uma ferramenta que é fantástica,
e que nos deixará insubstituíveis, porque estamos a ter um trabalho de mais qualidade, estamos a ser melhores professores e estamos a poder ajudar os nossos alunos da melhor forma. Espero que tenham gostado desta pequena aula, que eu nunca sei se é pequena porque os temas são temas que me agradam bastante e que eu gosto de trazer aqui com alguma consistência. Se tiverem alguma questão, ainda alguma dúvida, podem colocar essas dúvidas para este e-mail. Aqui na informação, na página, também está aqui muitos detalhes. No fundo, também há um conjunto de perguntas que são habituais e que estão lá respondidas. Gostei muito de vos ter aqui. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Encontramos-nos do outro lado no curso.